Hoje eu vou te mostrar o que eu faço para manter a minha testosterona próxima de 1000 todos os dias, mais precisamente 953, por isso que eu bati no meu último exame, de forma 100% natural, e é isso que eu ensino para a rapaziada dentro do Testosterona Blindada, é meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, foi fazendo o que tá lá, inclusive que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então bora lá, o que eu faço todos os dias para manter-me perto de 1000 de testosterona? O primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é que eu mantenho meu percentual de gordura, meu BF, meu body fat, entre 10 e 20%. Isso porque essa é a zona mais prolífica para o corpo quando a gente pensa na otimização hormonal. Menos do que isso, mais baixo do que 10% é um problema para o corpo, assim como mais do que 20% também. E mais do que 20% é um problema até maior. Afinal, além de prejudicar a sua própria produção de testosterona, faz com que você tenha uma maior predisposição para converter a testosterona que você tem lá, que já é pouca, em estradiol. Então, definitivamente não é algo que a gente vai querer que aconteça. E por isso, deve se manter entre 10 e 20%. Isso aqui é a zona prolífica de otimização hormonal, quando a gente pensa principalmente em testosterona. Tá? O segundo ponto que eu quero que você saiba aqui é que e enfim, é o que eu recomendo também, que você treine, mas treine de forma intensa e na dose certa. Perfeito? Existe uma diferença muito grande, e isso serve para tudo na vida, tá? Entre você fazer alguma coisa e você fazer essa coisa certa. Tá? Então você pode, por exemplo, sei lá, passar 10 horas por dia estudando. Mas muitas vezes, se você passar 1, 2 horas estudando certo, você vai conseguir estudar mais do que essas 10 horas aí. Ou a mesma coisa trabalhando, você pode passar 10 horas por dia trabalhando. Mas muitas vezes, se você trabalhar 2 horas por dia, você vai conseguir fazer um trabalho melhor do que você faria em 10 horas. E com treino é a mesma coisa, não é só treinar, pô, vou pra academia lá, faço qualquer coisa e já era. Ou faço aquilo que me passaram para fazer e já era. Não, você precisa realmente fazer o treino numa intensidade correta, com uma qualidade correta. Eu gosto de falar sobre qualidade de treino, é uma métrica um pouco subjetiva, mas que é o conjunto de várias variáveis objetivas, entende? E aí a gente consegue partir desse princípio de qualidade de treino e dose certa. Aqui a gente está falando do quê? De volume controlado, tá? Então a gente está falando aqui do. Existem diferenças quando a gente pensa em volume de treino, e as pessoas agora estão começando a entender um pouco mais sobre isso e estão começando a dar um pouco mais de valor sobre isso. Mas quando a gente fala sobre mínimo volume estimulável, por exemplo, e máximo volume recuperável, a gente quer que você sempre fique dentro dessa margem de volume de treino, para que, primeiro, você colhe melhor os resultados no seu treino, afinal, é para isso que vai servir primordialmente o seu treino. Primariamente, você escolheu treinar, que é para ter um físico melhor, que é para ter mais massa muscular, que é para ter mais força, enfim, para ter mais funcionalidade, é uma série de elementos que vão te entregar dentro desse treino. Para isso, você precisa dessa zona, você precisa estar dentro dessa zona de volume. Mas mais do que só isso, é você fazer um bom controle de fadiga, para que dentro deste volume de treino, você possa alcançar uma boa adaptação positiva. Tanto no que é o estímulo à hipertrofia, no estímulo à força, mas também no estímulo à produção de mais testosterona. Tá? Para isso, o que eu recomendo? Volume controlado. Exercícios compostos, tá? Vão te ajudar nesse sentido, porque é através deles que a gente dá o máximo estímulo para a produção de testosterona. Então existe uma relação, principalmente quando a gente pensa em tensão mecânica, tá? Então tensão mecânica já leva para nós o item 3 aqui, que são baixas repetições. Perfeito? Repetições mais focadas em estimular o espectro da força, ao invés do espectro da resistência, quando a gente pensa no espectro de estimulação dentro do treino. E aqui a ideia é justamente a gente trabalhar com exercícios compostos, em sua maioria ou em sua base, por assim dizer, não precisa ser todos compostos, enfim, mas justamente porque eles movem mais carga, porque eles movem mais musculaturas envolvidas durante o processo. Então, por isso a gente tem uma melhor estimulação e sempre se mantendo de 1, 2 repetições antes da falha, tá? Por quê? Porque mais longe da falha do que isso, o teu estímulo no treino for uma porcaria, tá? É claro, salvo muitas exceções, muita pontualidade, por exemplo, você está fazendo um trabalho de potência, tá? Mas aí sim, pô, aí você vai fazer um trabalho específico focado em velocidade, é outra história, é outra coisa. Quando a gente pensa em um trabalho mais comum, visto para força, visto para hipertrofia, é fundamental que você tenha uma proximidade da falha. Tá? Mas não necessariamente falhando. Inclusive, uma coisa que eu nem recomendo para você: falhar em toda a série, falhar em todo o exercício, em todo o tempo, como se tudo que você tivesse que fazer tivesse que ser levado até a falha. Sempre isso vai causar um decréscimo, inclusive, nos seus ganhos se for feito de forma errada. Perfeito? E se manter dentro de uma zona de 1, 2 repetições antes da falha, te entrega a mesma quantidade de hipertrofia, a mesma quantidade de força do que você faria, do que você conseguiria, omitiria, fazendo até a falha, só que com muito mais qualidade dentro deste processo. Então,
treino intenso na dose certa é fundamental. Depois disso, eu quero que você veja aqui comigo com relação à alimentação, tá? E aqui, o que, que eu comumente estou fazendo agora, perfeito? Uma dieta normocalórica ou então com um leve déficit, tá? O primordial, assim, o primordial não, mas o suprassumo do processo seria você ter um leve superávit ou então uma dieta normocalórica. Então, significa que as suas calorias estão dentro daquilo que, no balanço entre aquilo que você gasta e aquilo que você consome, elas estão iguais, tá? Quando a gente fala em normocalórica, quando a gente fala em superávit, você consome mais do que gasta, quando a gente fala em déficit, você gasta mais do que consome. E aqui, a ideia é fazer no máximo um leve déficit, por quê? Porque quando você faz um déficit agressivo demais, você também acaba sendo penalizado pela queda abrupta na testosterona. Então, tanto com déficits muito agressivos, quanto por déficits muito prolongados. Então, por isso que é importante saber fazer essa palavra da forma certa. Porque se você acaba fazendo déficits muito agressivos, a sua testo despenca. Se você faz um déficit moderado, mas por muito tempo, também a testo despenca. E lembre-se que você tem que ficar entre 10 e 20. Então, se você, por exemplo, faz uma dieta onde você tem um superávit calórico, você vai chegando mais próximo do 20 ali, você vai ganhando um pouco mais de gordura, acumulando um pouco mais de gordura em algum grau do processo, se a dieta não estiver bem ajustada e bem calculada, né? Porque senão você vai ganhando, sim, doses mais significativas de músculo, inclusive. Perfeito? Mas a ideia é justamente, dentro dessa margem, não acabar dando um estímulo errado no processo. O que nos leva à distribuição de macronutrientes, tá? E aqui é uma parada que muita galera distorce as evidências que a gente tem, tá? Porque eles acabam, cara, sei lá, focando em elementos mais de, sei lá, ancestralidade, coisas que são mais, como eu posso dizer, mais questão de opinião do que de fato a concretização dos fatos, que são mais do que só puro mecanicismo, entende? Porque, vamos lá, quando a gente fala de uma dieta que vai otimizar o processo de produção de testosterona de forma natural, a gente tá falando do quê? Cara, 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, tá? O que já é o que você deveria consumir pensando em hipertrofia, pensando em força, pensando em adaptação fisiológica do treino, tá? E nível de gordura, cara, de 0,8, 1 até 1,2 grama quilo de gordura, perfeito? Isso aqui é grama quilo, né? Então se você pesa, sei lá, vamos lá, 100 quilos, tá? Você deveria consumir 160 gramas de proteína até 220 gramas de proteína por dia, tá? De proteína do macronutriente, não é do alimento que tem proteína. Isso a galera confunde de vez em quando. Então, quando você pega, por exemplo, um peito de frango, ele preparado, 100 gramas, você vai ter ali por volta de 30, 32 gramas de proteína, tá? Então, você precisa consumir mais do que só 220 gramas do alimento preparado, entende? E quando a gente pensa nisso, em alimentação, a galera distorce um pouco as coisas e acha que, pô, então eu tenho que comer carne. Quanto mais carne eu comer, melhor vai ser. Como se fosse uma régua, assim, pô, quanto mais carne eu como, mais homem eu sou, quanto mais homem eu sou, mais testosterona tem. E não funciona muito bem assim, existe um limite para as coisas. Até porque quando você pensa na constituição da alimentação por um todo, se você zera carboidrato, você tem uma dificuldade, inclusive, na própria produção de testosterona. Por mais que a testosterona não esteja diretamente ligada ao composto, a produção da testosterona diretamente ligada com o composto glicídico. Mas o que acontece é que a imensa maioria das pessoas acaba querendo se entupir de gordura. Então, pô, vou comer gordura pra caralho. Por quê? Porque, na teoria, se a gente for olhar só o elemento mecânico, né, do processo, porra, como a testosterona é derivada do colesterol, mais gordura, tem mais matéria-prima para fazer. Cara, a grande questão é que existem limites para tudo isso. E que não faz sentido você também se atochar de gordura aqui, sendo que você pode e deve, inclusive, consumir carboidratos que são excelentes até para te dar mais rendimento durante o treino, tá? Então, pô, esse elemento do equilíbrio dos macronutrientes faz muito, tem muita importância no processo. O que nos leva ao próximo ponto, que é a regulação da vitamina D. E eu mantenho a minha entre 40 e 60 nanogramas por ml, sérico, perfeito? No exame de sangue, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá, 20 minutos de sol por dia, perfeito? Ali no horário 5, maior índice de UVB, ali entre 10 e 2 da tarde, tá? Mas, em período curto, cara, no máximo 20 minutos por dia. No máximo 20 minutos por dia. Então, se você sai depois do sol vermelho, se você sai eh, queimado, se você sai ardido, se você descasca, meu querido, você passou muito do ponto. Você passou muito do ponto. Tá? Significa que você se expôs demais à radiação. Então, você tem que sair antes disso, bem antes disso, tá? Bem antes disso. E por isso, é claro, é ideal que você faça o controle através do exame de sangue mesmo. Você vai vendo e vai fazendo esse controle. O que, que acontece? Durante o verão, pra mim, cara, 15 dias, 15 minutos até, nem 20, tá? Já resolvem tranquilamente, sem. Pô, já consigo manter minha vitamina D ali em 55, 60, sem problema nenhum. Tá? Durante o inverno, isso aqui fica um pouco pior, afinal, a gente vai ter um menor índice de UVB nesse sentido.
E aí a suplementação de vitamina D para mim, ela é cabível. Então eu tomo mais ou menos uns 6.000 UI por dia quando a gente pensa no inverno, perfeito? E além disso, o quinto e último ponto é o sono, tá, cara? E aí isso aqui muita, mas muita gente negligencia, né? Pô, cara, sono eu não consigo porque eu fico sei lá, existem motivos e motivos, tá? E vou te falar, cara, todo motivo é um motivo, pô, sei lá. Então, às vezes você aí não consegue dormir porque você trabalha pra caramba, você tá e cara, é da vida, é do jogo. Mas eu não posso dizer pra você também que que isso aqui não vai influenciar, entendeu? Esse é o ponto que as pessoas às vezes esquecem durante o processo, é que independente do porquê você faça ou não faça as coisas, isso não exime o fato das coisas influenciarem da forma como elas são, naturalmente. Então, mas eu não consigo dormir tantas horas por noite. Ah, paciência, meu irmão, é a vida como ela é. Então, das duas, uma, ou você trabalha para conseguir, em algum momento, dormir esse tanto de horas, ou você, enfim, passa por cima disso e toca o barco, entendeu? Então, o que que acontece? Já é mapeado que homens que dormem menos do que 5 horas por noite, e aí também pensando principalmente no que é a qualidade do sono, a distribuição do sono, pega, por exemplo, a arquitetura do sono, você vai ter várias fases, a gente vai transitando ao longo do dia. Então vai ter a fase do sono REM, vai ter a fase do sono profundo. A fase do sono profundo, por exemplo, é onde você mais descansa. É nessa fase que você faz uma lavagem mecânica no teu cérebro mesmo, tirando o que são o cavaco que fica por conta da atividade cerebral durante o dia. Então você vai. E a atividade física, como um todo, né? Toda atividade fisiológica, por assim dizer, e que tem ali princípio no cérebro, acaba gerando esse cavaco, depois à noite você tira isso aí, você limpa o processo para outro dia de manhã. Tá 100%, perfeito? Assim como no sono REM, por exemplo, é a fase onde você mais produz testosterona. E por isso é importante que você tenha uma qualidade de sono também ajustada, porque de nada adianta você dormir, porra, 8, 10 horas, que seja, durmo o dia inteiro, foda-se, durmo o dia inteiro. Só que tudo cagado, você não consegue transitar muito bem entre as fases, e aí você não consegue cumprir tempo suficiente em cada uma delas, acaba que isso destrói o teu sono, isso é um problema também, perfeito? Então, além só da quantidade, foque na qualidade também, fazendo um protocolo completo de higiene do sono, cara. Então, já tem vídeo aqui no canal falando sobre higiene do sono, inclusive vai ser o vídeo que eu vou deixar logo na sequência, assim que esse vídeo acabar eu vou falar pra você assistir o vídeo sobre higiene do sono, que é um vídeo muito bom, e que vai te ajudar a ter, cara, como se fosse o protocolo do sono perfeito. Perfeito. Você, de fato, ter o que e como fazer uma boa higiene do sono e, cara, dormir de forma impecável, acordar de forma impecável, com muito mais energia, com muito mais disposição, enquanto a testosterona não tal. Isso passa pela regulação do ciclo circadiano, pela regulação de luminosidade, tá certo? Ajuste de luz azul também, afinal, a luz azul bloqueia a melatonina, que é um hormônio que vai fazer com que você tenha pressão de sono para dormir, você tenha qualidade nesse sono, então que você consiga transitar bem entre as fases, que você tenha um tempo de quantidade de sono também adequado, tá? Como é que eu faço isso? Por exemplo, tá? Eu uso esses óculos aqui, óculos bloqueadores de luz azul, perfeito? Isso aqui você consegue encontrar na internet. Eu recomendo o uso da luz do fogo, perfeito? Então, se você quiser adquirir com desconto, inclusive, tá? A gente tem um cupomzinho aqui, vai ficar na descrição, cupom de 10% de desconto, cupom Constantino, ali no site da Luz do Fogo, os links são todos aqui na descrição, perfeito? E, cara, esse óculos aqui, por que ele é interessante? Tá vendo que ele tem um reflexo meio azulado? Por que ele tem esse reflexo meio azulado? Justamente porque a luz azul bate aqui e ela reflete, ela vai embora, né? Ela não penetra no olho. Então, assim, quando você. Olha só como é que você vê, né? Você enxerga tudo vermelho, justamente por conta disso. Isso faz com que você mantenha uma boa produção de melatonina de noite, que é quando ela tem que estar alta. Tá? De dia ela tem que estar baixa, mas de noite ela tem que estar alta. E aí você também consegue se manter com uma boa higiene do sono, altos níveis de qualidade de sono, testosterona lá no talo também. Então, recapitulando aqui, cara, e é importante que você entenda que todos esses pontos eles são importantes. Tudo isso aqui é importante. E mais alguns outros também, tá? Mais alguns outros também. Mas isso aqui é a base de tudo, tá? É a base de tudo. Onde você consegue, cara, melhorar muito os seus níveis de testosterona ajustando esses. É claro, para cada uma dessas coisas aqui tem alguns detalhes muito mais profundos, né? Então, saber como fazer uma boa higiene do sono, saber exatamente a exposição solar, saber como montar uma boa dieta, pensando em produção de texto também, mas também pensando pô, em todo o resto. Tá? Também saber como treinar na dose certa, inclusive, se você quiser saber com detalhes cada uma dessas coisas, recomendo você clicar no primeiro link da descrição e conhecer o testosterona blindada. Então, meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. A gente está falando aqui de manter o percentual de gordura, então, entre 10% e 20%. A gente está falando em treinar intenso, com qualidade, na dose certa. A gente está falando aqui também de ajustar a alimentação para não ficar comendo bola por aí e achar que, porra, eu preciso comer, então é só carne, a dieta é só da carne. Ah, não, a dieta é ancestral, a dieta é não sei do que. Bicho,
Não é isso que funciona, tá? Não é isso que funciona. O que que acontece? As pessoas acabam melhorando a alimentação muitas vezes quando elas vão para alimentos mais naturais, isso é fato. Aí isso vai ter uma relação positiva com a produção de testosterona. Afinal, o cara sai de comer um monte de processado, um monte de ultraprocessado em si. O cara tava comendo, enchendo o rabo de salsicha, né? Lá ele. O cara tava enchendo a bunda aí de um monte de ultraprocessado. Ele para de comer isso, começa a comer alimentos mais naturais. Isso vai, de uma forma ou de outra, melhorar a saúde geral do cara. Porque, como a testosterona é o termômetro da saúde do homem, você consegue ter um melhor desempenho em testo sim, tá? Mas não é a forma mais otimizada, nem de longe, de você poder produzir altos níveis de testosterona, tá? A gente também tem a exposição à luz solar para a gente poder regular a vitamina D. E por último também o sono, beleza, meu querido? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir esse próximo vídeo aqui, onde eu falo para você o ritual do sono perfeito, cara. O manual de higiene do sono último, assim, aquilo que você precisa fazer para realmente explodir a sua disposição ao longo do dia, explodir sua testosterona também, quando o assunto é sono, tá? Então clique aqui e assista logo na sequência. Deixa um comentário aqui embaixo também, cara. Bora bater esse papo se você gostou desse vídeo. E, cara, te vejo aqui neste vídeo que tá logo na sequência, tá? Tamo junto e até a próxima.